Reis, capítulo 13, versículo 7 e versículo 8 e o 9. Diz assim: E o rei convidou o homem de Deus: Vem comigo à minha casa, para te alimentares e para refazeres as tuas forças, e te recompensarei. Mas o homem de Deus replicou ao rei: Mesmo que me desses a metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia. Tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede neste lugar, porque recebi de Iavé esta ordem: Nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que conduzira até Betel. Esse é mais um da série Morto porque não ouviu. Esse texto vai falar de um profeta, um jovem profeta, que recebeu a incumbência de Deus de falar contra o rei Jeroboão. O rei Jeroboão estava diante do altar jogando incenso aos deuses dele, fazendo todo aquele show, aquele teatro que ele fazia. E de repente entra um profeta jovem, levanta sua voz e profetiza contra o altar. Profetiza contra o que está sendo feito. E quando o rei Jeroboão, ele soube que o profeta estava profetizando contra o altar, ele estendeu as suas mãos para dar ordem, para prendê-lo. E quando ele levantou as suas mãos para dar ordem, para prender o profeta novo, a sua mão ressecou. A sua mão ficou paralisada e seca. Naquele momento, ele percebeu que algo grave estava acontecendo e que realmente Deus estava agindo ali. E ele pediu, pelo amor de Deus, ao profeta mais jovem que orasse a Deus e que ele tivesse misericórdia. E ele orou para Deus e a mão dele voltou ao lugar. E quando o rei ficou curado, ele fez a seguinte proposta. Esse texto que nós lemos é a proposta do rei ao profeta mais jovem: Vem, eu vou te alimentar, vou te dar comida, água, tu vai repousar e depois tu vai embora em segurança. E o profeta, ele foi até ousado para dizer ao rei: Não, eu não posso, porque Deus disse que isso aconteceria, que não era para me comer nessa cidade, que não era para beber nessa cidade, nem dormir nesse lugar. Pelo contrário, eu tenho que voltar por outro caminho. Deus sabe o que faz. Deus enviou uma voz profética jovem para confrontar tudo aquilo que estava sendo feito pelos profetas antigos. Esse profeta, ele ouviu a voz de Deus, teve fé para obedecer a voz de Deus, ele teve fé para ir afrontar o rei. E isso é bem o espírito da juventude, o espírito de afronta. E ele foi lá, afrontou o rei. Ele ouviu a voz de Deus. E quando ele seguiu seu caminho de volta, um profeta velho, que ouviu através de seus filhos o que tinha acontecido, e a profecia que ele havia dito e tinha acontecido contra o rei, ele mandou os seus filhos colocarem a sela no jumento. Foi lá, foi atrás do profeta e disse: Você é o profeta que Deus enviou? Ele disse: Sou. E ele disse assim: Vem para minha casa, eu vou te alimentar, vou te dar comida, você vai descansar e depois você vai embora. E ele disse: Não, Deus me disse que não era para me comer, que não era para me beber, que não era para mim ir para nenhum lugar e nem voltar pelo mesmo caminho. O profeta velho disse assim: Eu também sou profeta. Eu também sou profeta. E Deus enviou um anjo para mim e disse que você deveria vir comigo. E não deu outro. Ele ouviu a voz do profeta velho, foi à casa do profeta velho, comeu, bebeu, e Deus usou a boca do profeta velho para lhe repreender. Resumindo a história, o jovem foi embora, acabou sendo morto por um leão, e o profeta velho foi chorar sobre os ossos do rapaz. O que me chama a atenção aqui é que, como alguém que ouviu claramente a voz de Deus falando com ele, inverte o pensamento para que outra pessoa lhe guie, para que outra pessoa, usada sei lá por quem, dizendo que um anjo veio e avisou que era para ele mudar tudo que Deus havia falado.
Isso me lembra Paulo falando na Sagrada Escritura que ainda um anjo do céu, uma outra pessoa ou um anjo do céu viesse e anunciasse outro evangelho que não fosse o que eles pregaram, os apóstolos, que fosse maldito. E a palavra de Deus é o evangelho, correto? Quem concorda que a palavra de Deus é o evangelho? Se Deus falou, isso é o evangelho. E Deus havia falado com o profeta mais novo, mas ele tentando ser guiado por outro mais antigo, ele sendo guiado por um outro que teve uma revelação de um anjo, ele acabou morto. E não é assim que acontece. Quantas pessoas começaram bem no evangelho? Quantas pessoas começaram com a Bíblia, começaram com a teologia, começaram seguindo a fé e de repente foram tomados por qualquer vento de doutrina e seguiram a doutrina dos anjos, foram atrás de revelações, de visões, tirando o foco daquilo que Deus já havia dito. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus falou, é a verdade. Então acredite nisso. Não tem anjo, não tem visão, não tem homem que diga o que Deus falou vai se cumprir. E ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A tua família não está perdida, o teu filho não está perdido, o teu casamento não está perdido, a tua vida não está perdida. Deus tem um milagre para você e Deus vai completar a obra que iniciou na sua vida, em nome de Jesus.